Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, nós estamos fazendo o estudo do livro O Residente. Mas antes de começarmos o capítulo 3, nós estamos iniciando esse capítulo, nós queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br E o telefone para contato é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Entre em contato com a Rádio Boa Nova, participem, deem sua opinião sobre o programa, o que a gente pode melhorar, o que vocês estão achando. É muito bom esse contato entre os ouvintes e a gente. É muito bom mesmo. Jairo, boa tarde, tudo bem com você, Jairo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos permita mais um trabalho que seja de agrado a todos os corações, né? Isso mesmo. Jairo, o nosso tema da tarde de hoje é um tema assim, que a humanidade debate muito, que é refletindo sobre a problemática das drogas. Jairo, as drogas é um assunto que tem causado muitas preocupações para os pais, não é mesmo? Para a família. Fala com a gente, Jairo, um pouquinho, antes de começarmos o capítulo. Qual que é a sua visão sobre isso? O que pode ser feito? Olha, eu acho que as drogas são uma droga, né? Ah, isso é verdade. Sem dúvida alguma, né? Entre elas, o álcool também, né, Jairo? Não, nós não podemos tirar o álcool porque, como já falamos aqui em programas anteriores, o álcool eu considero a droga porta, né? Ou seja, a entrada para todas as outras complicações, né? Agora, eu acho que a profilaxia em respeito às drogas, seja ela no campo familiar, no campo social, no campo farmacológico, né? Eu acho que não pode ser, a gente não pode pensar acanhadamente em uma ação, né? Isso. Nós temos que ver várias ações, várias atividades, porque só com o esforço comum, não é que nós venceremos essa questão. Uhum. As drogas, elas não são um problema de A ou de B, né? Do estado tal ou do estado tal, né? As drogas, elas são uma questão mundial, né? Então, elas merecem uma discussão no nível das grandes conferências. Sim, né? Isso mesmo. Para que, enquanto não começar por uma ação conjunta, né, entre todos os países, né, principalmente os blocos da ONU, da OTAN, né, e outros países, né, vários outros países alinhados em suas comunidades, eu acho que nós não lograremos êxito. Isso mesmo. Tem que ser o empenho de todos, né? O empenho de toda a comunidade Sim. envolvida nisso. Né? Porque se ao meu lado, se no meu vizinho, né, muitas vezes a casa ela está chorando de dor por estes envolvimentos menos felizes, às vezes de um filho, de um sobrinho, de um neto, não é? O problema não é do meu vizinho, o problema é nosso. É isso mesmo. Então, nós temos que ter essa consciência. Jairo, e a gente tem visto, né, o sofrimento dos pais diante de um filho viciado, Jairo. É uma dor indescritível. É uma dor muito pesada, muito difícil, né? E eu acho que na questão das drogas há um dificultador, porque não depende de ninguém, né? Vamos dizer, se o ser não quiser avançar, se ele não quiser sair, se ele não quiser largar essa problemática, muito pouco se pode fazer, não é? Porque quando a pessoa ela está com câncer, ela quer se curar, né? E vai os tratamentos, isso e aquilo.
Se ela tem um diabetes, não é? Se ela tem aí uma doença qualquer, não é? Um problema de vesícula, de apêndice, faz-se uma cirurgia, né? Um problema intestinal, não é? Faça os tratamentos necessários, né? Há uma luta do ser em função da melhora. Sim. Não é? Agora, no caso da droga, o grande problema é a incapacitação da vontade que ela traz. Né? Sim. Ela, principalmente as drogas mais virulentas, elas vão dia a dia incapacitando essa vontade, vão destruindo o ser no seu ambiente, né? Seja social, seja familiar, né? E daí as esperanças elas vão se ruindo dia a dia. Ô, Jairo, e precisa também de um tratamento clínico, né, Jairo? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que nesse processo necessita de uma multidisciplinaridade, Isso. né? Ou seja, são várias e várias pessoas envolvidas, vários e vários profissionais envolvidos, cada um dando um pouquinho, mas o fator decisivo é o usuário, né? Sim. Lembramos-nos do instrutor Emmanuel, quando ele diz assim, a vontade é o impacto determinante do ser, né? Ora, à medida que você tenha vontade, tudo te é possível, né? Mas, quando esse adversário, ele impacta justamente o centro da vontade, né? Diluindo esta vontade, aí as coisas realmente ficam muito difíceis. É verdade. Não é? Ô, Jairo, no capítulo 3, Marcelo inicia mostrando como é bonito o albergue, né? Maria de Nazaré. E ele vai descrevendo de forma muito linda. Ele fala que seria bom se os livros possuíssem o recurso da filmagem. Da filmagem, justamente. E ele descreve... E é realmente muito bonito. Né? Ele descreve de uma maneira maravilhosa. Ele fala assim, uma área sempre nos chama a atenção e nos reclama mais dedicação. É aquela onde encontramos incontáveis companheiros, todos tombados sob o acicate das drogas. Ali... todos, sem exceção, entraram na experiência terrena, levando consigo extensos planejamentos redentores, realizados lentamente no curso dos séculos. Assim, partem de vários pontos, embalados em maravilhosas promessas, em que as reconciliações entre o passado e o presente parecem certas. É um momento festivo, a celebração das novas oportunidades. Gastaram-se até ali um sem número de esforços assentados nas mais engenhosas providências. Tudo passo a passo financiado pelas fontes inesgotáveis da misericórdia. Isso ele está falando sobre a reencarnação, né? Justamente. É um trecho maravilhoso esse, né? Onde ele nos alerta, nos chama a atenção para os esforços vertidos, né? A cada renascimento, né? Isso. Ele fala dessa fonte inesgotável da misericórdia divina. No entanto, tão logo se sentem devidamente alojados na experiência terrena, esquecem-se dos ajustes e, tripudiando entre os contratos, tornam-se desatentos aos programas emergenciais a desenvolverem e, assim, embora cercados de proteção, permitem-se ser tragados pelo canto sedutor das sereias, fazendo com que a embarcação da vida se choque violentamente contra os rocheiros da irresponsabilidade, esfacelando-se os projetos nobilitantes e aniquilando todos os sonhos, tornando então viciados, escravos das drogas. Nossa, muito, muito interessante esse ponto de vista. Muito profundo, né? Esse texto dele, né? Isso. E que nos leva a grandes reflexões, Sim. né? Ele analisa bem todo o trabalho que é feito para que voltemos ao corpo físico, pela nossa reencarnação, um trabalho meticuloso, né? Que envolve vários setores, e de repente a gente chega no corpo de carne. Cheio de grandes detalhes. Né? E se desvala para esse mundo, né? Infelizmente, e se torna um escravo. Um escravo. Isso aí.
eu acho que aí está a beleza, né, da vida, né, do planejamento superior, né, porque é, há um respeito profundo ao seu livre-arbítrio, Sim. não é? Há um respeito muito grande, né, ao livre-arbítrio, e isso é muito importante nós nos alertarmos, porque, né, quando, como diz a instrutora Joana de Ângeles, né, nós somos os artífices de nós mesmos, né? Ou seja, nós trabalhamos na nossa própria produção, não é? Sim. Fazendo escolhas, não é? Buscando caminhos, escolhendo direcionamentos, né? Aceitando ou deixando de aceitar, né, vários convites que a vida vai nos propondo, né? Então, desta forma, nós vamos construindo a nossa trajetória, né? Trajetória essa que pode ser mais feliz ou menos feliz, não é? Então, fica para nós tão somente a responsabilidade, né? Isso. É por isso que ele fala aí do esfacelamento, né, da nau da vida nos rochedos da irresponsabilidade, né? Sim. Porque na medida em que a irresponsabilidade vai tomando conta, né, dos nossos atos, nós tendemos fatalmente, né, a esse esfacelamento. Já era interessante essa colocação que ele faz, que esses escravos das drogas, sem que percebam, a vida lhe escapa às mãos. Despreparados e, na maioria das vezes, desprovidos de recurso na ordem dos méritos, vivem por aqui em sem número de companheiros albergados da misericórdia infinita, atravessando sofrimentos inenarráveis, em consequência de suas atitudes. Uhum. E temos que refletir ainda que estes companheiros que se encontram, né, lá albergados na colônia, né, já em pleno tratamento, são companheiros extremamente felizes, né, porque eles já estão tendo a oportunidade do tratamento e da recuperação, né? Isso. Agora, quantos ainda encontram-se até mesmo nessa dimensão, né? Sim. Quantos? Às vezes a gente está passando pelas ruas, né? Às vezes transitando em determinados lugares, você tem a oportunidade de ver verdadeiras hordas de viciados, né? Sim. Andando e gritando, né? E naquela algazarra, né? Estão ali, né? Desencarnaram, mas ainda estão presos, né, a essa dimensão imediata, né? Quer dizer, ainda terão que percorrer um longo caminho, né? Ainda terão que percorrer um longo caminho. Então, isso, né, tem que nos remeter a alguma reflexão, né, que nos faça pensar na nossa responsabilidade, na responsabilidade em torno da nossa vida, né? Isso mesmo. Tais irmãos provocam em todos os modestos trabalhadores lá desse setor, tais irmãos provocam em todos os modestos trabalhadores nesses solitários corredores as mais profundas reflexões sobre nós mesmos, sobre a nossa experiência física, sobre o nosso papel dentro do albergue Maria de Nazaré e, muito em especial, refletimos e vivemos em avaliações constantes no afã de delinear os fatores causadores de tanto cometimentos infelizes. Ô, Jara, então, pelo que eu entendi aqui, aqueles que trabalham ali estão sempre se reavaliando também, né? Claro. É uma reavaliação constante, né? Uhum. Inclusive, eu digo assim, a cada reunião mediúnica que nós assistimos ou somos protagonistas de uma doutrinação, ou não é? Sim. Nós temos que nos autoavaliar, né? Porque Isso. cada manifestação, cada doutrinação, muitas vezes é a manifestação e a doutrinação de nós mesmos. Isso mesmo. Né? Então, isso é um reflexo disso que Marcelo está falando da colônia albergue Maria de Nazaré.
naquele livro A Faxina, né? Sim. Marcelo, com muita propriedade, ele traz a história daquele jovem, o Joabe, né? Isso. Que é uma história que nos leva a profundas reflexões, né? E nesse livro, Por Entre as Sombras, né? Por Entre as Sombras, Marcelo descreve, né, aquela região lá, onde existia aquele espírito, se não me engano, Malaquias, né? Sim. Que havia sido, né, um traficante, né, na encarnação precedente, desencarnou, passou por várias situações e vivia ali ainda achando que dominava, né, aquela área e tentando se impor sobre os trabalhadores da luz, né? Isso mesmo. Quer dizer, olha como que isso é profundo. Não é? Para ser feito realmente uma grande avaliação em cima disso tudo, né, Jair? Que são vários fatores que estão envolvendo ali aquele ser que se... aquele escravo. Vamos dizer, aquele escravo, verdade, a palavra é essa verdade, mesmo. Aquele escravo das drogas. Eu às vezes, na região que eu moro, às vezes até indo para a nossa casa espírita ou circulando lá por um motivo qualquer, né, muitas vezes eu deparo com algumas entidades, né, lá pelas esquinas e andando muitas vezes em bando. Né? Eles são mais ou menos, né, uns 12, 13 entidades, né? Sim. E que estão sempre juntos ali e naquela algazarra e tudo. Né? 5 deles, né? Veja bem, Sônia, Sim. 5 deles são crianças que eu vi crescer. Nossa. Né? Nasceram, né? Estudaram com as minhas filhas, com meu filho, né? Iam para o colégio juntos, meninos que às vezes eu até dei carona para ir para a aula, né? Num determinado instante se misturaram com as drogas, né? Avançaram nessa viciação e desencarnaram viciados e continuam ali. Né? Aí alguém pode falar assim: mas você não faz nada, porque tem gente que fala, né? Você está lá à toa, vê o povo e não ajuda nem nada. Ora, gente. Ô, Jair, né? você não faz nada, não? Uai, o que é que eu posso fazer dentro da minha insignificância? Não é? Sempre, né, emanando pensamentos positivos, né? Pedindo, né, a misericórdia por todos eles, mas nós entendemos que ele se mantém ali, porque enquanto não estiolar grande parte, né, daqueles miasmas negativos das drogas, né, eles não avançarão a dimensões à frente. Isso. Né? Então, são coisas que só o tempo poderá trazer a solução. É isso mesmo. Sabe? Só o tempo. Ô, Jari, você me fez lembrar de um vizinho nosso que desencarnou há bem pouco tempo, há mais ou menos uns 6 meses. E, assim, eu nunca tive contato, assim, muito contato com ele, não. Ele sempre me cumprimentava, mas, assim, ele parava para conversar um pouquinho comigo, mas a gente via que ele transmitia uma coisa boa para mim, tá entendendo, Jair? Uhum. Ele queria se aproximar de mim, conversar e tal, a gente conversava. E ele ficava ali: oi, Sônia, você está chegando do serviço? E aquele, né, eu via nele uma coisa boa, Jair. Uhum. Ele envolvido com as drogas, né? Uhum. E por eles falam, como que fala? Superdose? Como que é? Overdose. Desencarnam. Ele desencarna. E uns 15 dias atrás, né? Eu voltando do trabalho, eu vejo ele para assim na minha frente e do mesma forma: ai, Sônia, você está chegando do trabalho? Como se nada mudou. Tivesse acontecido. Justamente.
O que eu posso fazer? Eu vou falar, siga a luz. Siga, vamos brincar, vamos dizer isso, né? Jairo, mas nada. Ele estava ali no mesmo momento como encarnado. Justamente. E isso ainda vai demandar muito tempo. Né? Até ele perceber, né? Até ele perceber, não é? Ô, Jairo, mas você acredita que nessa hora eu lembrei do Marcelo Rios, a hora que eu falei, eu tinha um amigo comigo, eu falei assim, eu podia falar que ele desencarnou, né? Aí eu lembrei do Marcelo, que falta de caridade. É verdade, né? As coisas seguem o curso normal. É isso né? mesmo. As coisas seguem o curso normal. É necessário que ele esgote todo aquele adensamento perispiritual, né? Deixado, construído pelas drogas, para que ele possa ter condição de avançar para outras dimensões. Sim. Né? Ô, Jário, mas e se ele encontra um desses, igual aquele lá do livro Por Entre as Sombras, Malaquias, se ele encontra um Malaquias pela frente, Jairo? Faz parte do próprio da própria sistemática do progresso. Né? Não existe nada por acaso. É verdade. Né? E nós temos que entender que, né, todos nós estamos sob a tutela da misericórdia superior. Isso. Embora possamos até não entender as situações, né? Isso mesmo. Mas nós sabemos que a misericórdia está presente. E a gente não pode esquecer que onde está nosso coração está nosso tesouro. Justamente, não é? Não tem como você, não ficar tentando resolver as coisas por você mesmo. Isso mesmo. É assim mesmo. Mas, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo que nosso técnico lá está nos chamando e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, este mês das noivas, vamos presentear uma noiva, uma mãe, uma mulher, né, com o livro A Noiva. Leia um livro A Noiva e também ofertem seus companheiros com o livro A Noiva. Vale a pena, não vale, Jair? É uma história muito bonita, né? É muito interessante. É interessante que outro dia eu estava assistindo um filme, nem lembro mais, e passou aquela personagem, a Isabel de Algoleme, sabe, nesse filme. Sabe? Certo. É muito interessante. É um livro que nos remete a reflexões acerca do nosso envolvimento com o poder, né, Sônia? Isso mesmo. Porque desde o princípio, aquelas tramas ali, tudo ali deriva das pessoas não saberem lidar com o poder e com a riqueza. Né? E a gente vê que alguma coisa que inicia na Europa, lá pelo século XV, XVI, né? Deságua aqui. Vai desaguar no Brasil já no século XX. Isso mesmo. Né? Quer dizer, gente, a responsabilidade é muito grande. É né? muito grande. A responsabilidade é extremamente grande. Agora, esse livro A Noiva, ele tem uma parte trazida pela nossa Elizabeth da Esperança, né? Que é a convivência, ainda que de longe, né? Entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, né? Isso. Dois grandes guerreiros, né? Sanguinários mesmo, mas pessoas que se amavam, né? Isso eles se respeitavam e viam um ao outro como verdadeiros, né, lordes mesmo. Com admiração, né? Um vê o outro com admiração. Justamente, a ponto de Saladino saber que Ricardo estava doente, né? E mandar até lá o melhor dos seus médicos, não é? Quer dizer, isso é uma coisa a ser refletida. Né? Só os grandes seres humanos que são capazes disso. Já. É verdade, assim, a gente fica boquiaberto a hora a hora que, né, que eu fui ver o livro e tudo, porque às vezes você vai psicografando e você não tem muita noção daquilo que está rolando, né? Aquilo que está ali sendo executado. E às vezes, como a coisa é muito dinâmica, você dá uma vista superficial e passa para a editora, né? E às vezes aí começa outra psicografia e outro trabalho. Você deixa aquele lá para lá? Aquilo passa.
E aí, quando o livro chegou às minhas mãos, né, é como se você também fosse um leitor, né, isso mesmo. de primeira, né? E aí que eu fui olhar, cheguei nessa parte do Ricardo e do Saladino, eu fiquei maravilhado com as descrições que nós pudemos ver. Isso mesmo. Então, se você quer presentear, né, uma mãe, se você quer presentear, né, uma pessoa nesse mês de maio, não se esqueça dessa nossa sugestão à noiva. Lembrando que, né, você também pode presentear o livro à noiva, não só através da editora Itapuã, como você pode optar também em fazer as compras através lá da instituição André Luiz, né, Sônia? Do Mundo Maior, né? Através da editora O Mundo Maior, né? Isso mesmo. Quer dizer, então, de qualquer forma, não é, você vai estar ajudando alguém. Isso né? mesmo. A sua participação ela é muito importante, porque as instituições, né, elas precisam da colaboração. E nós vamos entendendo dia a dia, né, essa fala tão expressiva de Adolfo Bezerra de Menezes, né? A misericórdia divina se expressa por nossas mãos. É isso né? mesmo. Então, quanto mais nós participamos, mais nós ajudamos. Né? E também no nosso site, Jairo, tem lá os locais, pontos de vendas. Justamente, né? Pois é. No site da Itapuã, né, que é Itapua, né? www.itapuãeditora.com.br. E escreve Itapua. Né? E escreve Itapua, né? Isso. Quer dizer, lá você pode ficar sabendo, né, às vezes, aonde fica melhor para você, né? Para você poder fazer a sua aquisição. Isso né? mesmo. E o livro espírita, ele é sempre um bom companheiro, né, Sônia? É isso mesmo. O livro espírita é sempre um bom companheiro e é muito importante nas nossas casas. E você estava falando do mês das noivas, né? Do mês de maio, mês das mães, e eu estava pensando aqui o seguinte, que esse livro A Noiva, né, ele é importante até mesmo, aliás, eu acho que até mais importante para as nossas filhas, as nossas jovens, né, Sônia? Sim. Porque ele aborda a história de duas jovens, né? De duas jovenzinhas, né? Que são filhas do Dr. Altamiro, né? E duas jovens que estavam envolvidas naquelas tramas da Inglaterra, né? Por época do imperador João Sem Terra. Então, mostra os desmandos cometidos naquela época. E por que eu digo que é um livro importante para as nossas filhas, para as nossas mocinhas? Por quê? Porque ele fala diretamente às pessoas a questão do comportamento. Isso. Não é? Isso mesmo. Então, fica aí a nossa sugestão. Ô, Jário, uma parte que não sai da minha cabeça do livro é a parte onde a moça ela tem convulsão. Justamente. O momento em que aquelas entidades entram, né? Isso. E era um ambiente festivo, de noivado, né? Isso mesmo. É verdade. Ela tem o seu primeiro ataque epiléptico, né, Sônia? Isso mesmo. Então, muito expressivo esse trabalho. Jário, vamos contar o livro, não? Não vamos contar o livro, não, senão, em vez de dar o livro, dá o programa, né, Sônia? Fala lá, entra lá no programa. Mas vale a pena a leitura do livro sim. A Noiva. Vale a pena mesmo. E como o Jário disse, as artimanhas que o poder usa, né, Jário? É verdade. E para a gente avaliar muito bem isso. Aquele casal, né, que se deixa envolver, né, pelo ouro, né, pelas joias, pensando somente em tirar proveito da situação, né? E isso custa caro mais à frente, né? Isso aí. Mas voltando aqui ao livro O Residente... Como dissemos em Minas, voltando à vaca fria. Voltando à vaca fria. Vamos ver aqui a colocação do Marcelo Rios. Ele fala, outro ponto que merece destaque em nossas reflexões pessoais, apesar de termos nossa enfermaria totalmente tomada, trabalhos que se redobram numa intensidade insana. Lembramos-nos sempre de que todos se encontram mesmo, apesar do sofrimento, todos estão intimamente melhores.
se comparado àqueles que ainda estão pelos vales, nas regiões das sombras densas, onde existe pranto em abundância e ranger de dentes. Jairo, é como você disse anteriormente no primeiro bloco, esses aqui, que estão aqui, já estão em situação bem melhor. São grandes privilegiados já, não é? Mas mesmo assim, o sofrimento deles é muito grande. Sim, não estamos negando isso, né? Isso. Imagina então esses, Jairo, que ele fala que estão ainda nas regiões densas, né? Densas, esses que estão naqueles primeiros estágios, né? Esse trabalho mesmo, por Entre as Sombras, quando o Marcelo encontra com aquele amigo dele, né? Que foi... Né, tornou-se alcoólatra, né? Gente, que tristeza aquele quadro, né, Sônia? Né? Que coisa infeliz, né? Assim, nossa, a gente olha, pelo amor de Deus, nós temos que ter juízo, né, quanto às drogas, né, Sônia? Isso mesmo. Ele fala, estes sim, esses os que estão nas sombras, estes sim, encontram-se em situações extremamente difíceis, tendo merecido das caravanas que daqui partem incessantemente toda a atenção e cuidado redobrado nas tarefas socorristas, abrindo frente de trabalho e criando condições mais propícias para que se possa efetivar, no momento certo, o tão almejado resgate. Então, Jairo, as caravanas ficam ali de prontidão. De prontidão. A hora que alguém dá um sinal que vai... Suspirozinho, já, né? A hora que um fala assim, ufa, cansei. Cansei. Na mesma hora ele é tirado, né? Mas aí tem uma questão que a gente tem que trazer também, sabe? O qual é, Jairo? Não adianta só esse cansaço, né, Sônia? Uhum. Porque tem que haver um esvaziamento perispiritual. Sim, né? Sim. Porque senão... vamos dizer, você pode até transferir aquela individualidade para outra área, mas ela não consegue ficar. Né? Porque perispiritualmente ela não tem a densidade ideal para aquele ambiente. Isso mesmo. Olha só, Jairo, o que leva às drogas? São ocorrências cuja remissão total frequentemente irá varar séculos a fio, devido aos profundos prejuízos levados a efeito nas sutis engrenagens perispirituais que experimentam destruições e lesões sem precedentes, principalmente aquelas nas regiões sutilíssimas das estruturas cerebrais, do córtex ou do hipotálamo, e mais propriamente aquelas situadas especificamente nas áreas timolépticas, do timo, né? Isto. O timo, as regiões timolépticas também controlam as áreas do humor. Isto. Né? As lesões requererão tempos e tempos para que se refaçam nas devidas recomposições. Tempo amor, tempo trabalho e tempo perseverança. E tempo misericórdia. São trabalhos finos que, após devidamente preparados, irão fatalmente esbarrar nas lutas em torno de novas reencarnações. Serão verdadeiros desafios aos dignos companheiros localizados nas áreas da obstetrícia e da pediatria neonatal, pelas dificuldades que fatalmente levarão para as futuras gestações. O grande complicador disso aí é que nós estamos vivendo... momentos de urgência, né? Sim. Momentos de urgência. Nós estamos em pleno período de transição, né? Nós estamos vivendo essa grande transição. O momento é agora, né, O momento é agora. Mas temos ainda, né, vamos dizer, aí 300, 400 anos pela frente, né? Mas o que são 300, 400, 500 anos, né, diante a eternidade, né? Isso representa tão somente alguns minutos, né? Isso. E, dependendo hoje das complicações que nós mergulharmos, nós já não teremos tempo mais de fazer esse retorno para cá. Isso. Não é? Uhum. Já não conseguiremos adentrar a psicosfera terrena, né? Por quê? As pessoas acham assim, né? Essa transição, então vai todo mundo entrar em fila lá e começa lá, você pode, você não pode, você pode, você não pode, né? E vai separando, vamos dizer, o joio do trigo, né? Não é assim? As pessoas acham que as coisas são assim. Não, acontece o seguinte, o que vai se modificando é a psicosfera do planeta, né? A psicosfera
mental, né, do planeta, psico, né, Isso. a área mental do planeta, ela vai se modificando. Então, o que nos dá sintonia com a Terra, o que nos dá sintonia com o nosso planeta, é a identidade psíquica, né? Ou seja, essa parecência psíquica entre nós e o clima mental do planeta que nos alberga. À medida que o planeta ele vai mudando o seu clima, vamos chamar de o seu hálito psíquico, para que eu continue nele, eu tenho que estar alinhado com este hálito, né? Para mim conseguir entrar nesse campo. O que aconteceu, por exemplo, em Capela? Capela foi entrando nas áreas da regeneração, mudou, então, o clima psíquico, o hálito psíquico de Capela, e, então, muitas entidades, milhares de entidades, elas já não conseguiam mais entrar no campo psíquico de Capela. Por quê? Porque elas já não tinham uma densidade mental compatível com a densidade de Capela. Né? E aí é que vamos encontrar a citação de Jesus, né? Sobre os prantos e os rangeres de dentes. Né? Ou seja, aquele sofrimento infindo por você não conseguir voltar, né, à sua estrutura de origem. Né? Então, muitos desses que hoje estão aí chafurdando-se nos erros, né? Chafurdando-se nas inconsequências, vão fatalmente ser repelidos por esse escudo da nova era. Não encontra, né, campo para quem chegar. Não tem mais o campo para isso. Né? Por isso temos que aguçar ainda mais as nossas responsabilidades. Né? É isso mesmo. Marcelo fala que serão questões desafiadoras para os neuropediatras, os neurologistas, porque chegarão esses quadros chegarão a tirar o sono dos psiquiatras, desafiando os mais auspiciosos avanços da psicofarmacologia. Os psicólogos ouvirão os vazamentos do inconsciente com ampla dificuldade de intervenção mais objetiva. Todos aqueles que estiverem distantes da ciência e da alma, ou alheios às realidades maravilhosas das mecânicas da vida sucessiva, provavelmente amargarão seguidas decepções e constantes frustrações. E, muitas vezes, serão levados a conduta e posturas que se perderão no eixo da ciência responsável, indo raiar aos níveis da inconsequência. Não entendi o que ele quis dizer, Jairo? Eu acho que o Marcelo está falando aí, assim, que aqueles que não conseguirem, né, se adequar, né, a novos níveis vibratórios, né, em função destas muitas inconsequências, né, fatalmente eles não conseguirão êxito, né, nessas empreitadas da evolução e do progresso. E o que eu entendi aqui também, que os profissionais da área vão ficar perdidos também. Não, tá certo. Né? Por quê? Porque a questão, ela não é tão só farmacológica, né? Isso. Aliás, aqui em off, durante o nosso intervalo, né? Sim. Como diz o Faustão na Rede Globo, né? Os reclames do plim-plim, né, Sônia? Então, durante o intervalo, você falava daquelas 3 pessoas da Casa Espírita, né? Sim. Que estavam lá e tentando melhorar e tentando tratamento, e que os remédios já não davam conta. Isso, né? Isso mesmo. Foi o que você trouxe Foi. Aqui. É justamente essa questão. Porque o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, o clínico, né, todos eles debruçam sobre o paciente, né, mas a questão, ela não é tão somente, né, material. Isso. Né? Ela não é tão somente farmacológica, como o psicólogo, ele lida com questões que não é tão somente do consciente, né? Mas são questões do inconsciente profundo. Né? Então, nessa questão, nós vamos ver casos aí renitentes, difíceis, né? Por quê?
porque o cerne dos acontecimentos mora na alma. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. O futuro aguarda ansioso por trabalhadores espiritualizados. A cada dia, a psicossomática se torna mais e mais desafiadora, por mais se conclui que as intervenções não poderão estar restritas ao campo somático, mas que deverão também se efetivar no campo psíquico, numa multidisciplinaridade equilibrada. Não, numa multidisciplinaridade equilibrada e totalmente desprovida de vaidade. Jairo, outro ponto, né? Outro ponto aqui que pega. E o mais interessante, que e tem, o movimento espírita está se envolvendo muito nisso, em saúde e espiritualidade. Isso é muito bom, né? Está abrindo bem as portas para essa questão da saúde e espiritualidade. O que eu tenho notado, né? Tenho assistido, às vezes, alguns DVDs de palestras, né? Tenho acompanhado, muitas vezes, algumas palestras da Associação Médica Espírita, né? Tanto de Minas Gerais como do Brasil, e acompanhando o trabalho de um companheiro, de outro companheiro. Uma das coisas que tem me colocado muito feliz é que os nossos companheiros têm visto que não há outro caminho que não seja a simplicidade, né? Isso. Então, eles estão sem abandonar a profundidade científica, né? Mas procurando fazer as coisas de uma forma simples, de uma forma sutil e de uma forma bem adequada, né, ao grande público. Isso mesmo. Não é? É ver o ser humano não somente com estrutura física, mas com estrutura espiritual. Tem aquela nossa companheira Dora Encontre, né? Isso. Também fazendo um grande trabalho sobre a pedagogia, né? E vários psicólogos também, não é? É isso aí. Já o programa acabou, nosso técnico ele está quase pulando aqui dentro para poder tomar os microfones da gente. Tá certo. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá e uma boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos.